Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio do curso do Clube Técnico Preparador, curso online de manutenção de lavadores, refrigeradores, fornos de micro-ondas e eletrônica para reparo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui na correria para poder ajudar um aluno do curso que pegou uma lavadora, uma BWL07, e essa lavadora ela tem um timer eletromecânico, tem uma plaquinha de potência que controla a rotação do motor e tem uma chave seletora, tem uma chave ali que vai controlar o adiar centrifugação, que é a posição normal, posição adiar centrifugação. Porém, ele relata que na hora que vai chegar na agitação, ela agita normal, lava a roupa normal, joga a água para fora, porém na hora que vai entrar na centrifugação, o motor fica fazendo assim, ó, bem devagarzinho de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele já verificou que não é um problema mecânico, ok? Que é um problema elétrico. E ele está com dúvida para saber. O motor ele já fez o teste, sabe que está ok. Ele quer saber, esse defeito está no timer eletromecânico, na plaquinha de potência, ou na chave adiar centrifugação, que pode ter algum tipo de problema ali na chave. Pois bem, eu fiz esse vídeo aqui para poder ajudar esse aluno e eu achei relevante colocar ele aqui no YouTube para ajudar outros colegas também que venham encontrar uma máquina com esse tipo de problema. Então vai saber, baseado no que eu vou passar aqui, resolver essa questão, descobrir onde é que está o problema, ok? Então se essa aula for útil para você, nos ajude, dá um likezinho, se inscreva aqui no nosso canal que isso ajuda pra caramba, pessoal. Vamos deixar de enrolação e venham comigo. Pessoal, aqui é o seguinte, eu estou fazendo essa aula teórica porque eu não tenho essa máquina agora e o aluno está precisando disso com urgência, então eu tenho que fazer essa aula na teoria. Esse desenho aqui é o desenho da placa eletrônica de potência. Eu tenho aqui o motor, ok? Placa eletrônica, motor principal. Eu tenho aqui VM vermelho, AM amarelo, BR branco. Então o motor tem um conector que tem 3 fios. O vermelho vem para cá, para o terminal da placa eletrônica com MH. Motor no sentido horário, motor no sentido anti-horário. E o branco é o comum para o motor. Essa placa tem o L2 e L1, que é a entrada da rede, entrada da tensão elétrica na placa, ok? E eu tenho aqui também uns terminais nessa placa chamados CF, ST0, ST1. Isso tudo aqui são terminais, ok, pessoal? Então, o que acontece? Essa máquina, para que haja centrifugação, é necessário que esse terminal aqui chamado CF, que é o centrifugação, essa chave feche. Essa chave aqui, ela está no timer, tá? Ela está no timer e essas duas, uma chave dessa aqui, ela está na chave seletora adiar centrifugação. Essa aula aqui, eu vou estar explicando como você fazer um teste aqui para saber se é a placa ou não. E eu vou estar fazendo uma aula também aqui para você fazer o teste nessa chave adiar centrifugação, para você medir para saber quando é que ela vai estar ruim ou não, ok? Então vamos lá. Para que essa máquina entre no modo de agitação, é necessário que essas 3 chaves estejam desligadas e a placa estiver recebendo tensão em L1 e L2. Se isso estiver acontecendo, o motor vai entrar no modo de agitação. Se eu fechar essa chave aqui, a CF, um conector aqui CF, ela vai entrar no modo de centrifugação. Então, para que essa máquina centrifugue, é necessário que a chave CF esteja fechada, ok? Essas duas chaves, a ST0 e ST1, é a função turbo e a função delicados, né? Então, se por exemplo, a função turbo é necessário que essa chave esteja aberta, essa fechada e essa aqui aberta, ok? E na função delicado, essa aqui tem que estar fechada, essa fechada e essa aqui aberta. Essa última aqui só vai estar fechada, com as outras abertas para centrifugar. Ok? Então, o que é necessário? O que é necessário você verificar aqui? Eu fiz um desenho aqui de um multiteste. É necessário que você veja se está chegando tensão aqui L2, L1, ok? Onde chega a tensão de rede, você pode ver que a tensão de rede vem para cá, L1, a outra linha vem para cá, pega o motor e vem para cá, L2. Feito isso, o defeito que o aluno reclama, ele está reclamando, olha, o motor está tentando fazer um movimento de um lado para o outro, bem devagarzinho,
Mas esse movimento vai e vem assim, vai e vem. Vamos saber se é o defeito da placa ou não. Simples. No modo centrifugação está apresentando esse defeito. Então o que tem que acontecer? Se você colocou aqui, claro, vai ter a tensão, vai estar marcada aqui. Quando você colocar L1, L2 vai estar marcado, você vai estar marcando 127 volts ou 220 volts, dependendo da rede elétrica da sua região. Mas vamos supor, está marcando lá 220 volts. Aqui. Se ela está no modo centrifugação, eu tenho que pegar essa ponta aqui e colocar ela aqui nesse terminal. E tem que me acusar aqui 220 volts, ou 127, né? Então essa chave tem que estar fechada, levando essa linha aqui para cá. Então, se eu for medir com um multiteste, daqui para cá eu tenho que ter tensão, porque esse que é o correto para ela entrar no modo de centrifugação. Porém o aluno está dizendo que ela não está centrifugando e o motor está tentando ficar girando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ok? Para você fazer esse teste é o seguinte, tem que ter tensão aqui, não pode ter tensão aqui. Eu vou deixar uma ponteira aqui no L2, vou colocar no CF, tem que ter. No ST não pode ter, no ST1 também não pode ter. No L1 tem que ter, óbvio, né? Tá vindo para cá. Se eu fizer isso e ele estiver dando problema, então eu sei que não é problema do timer e eu sei que não é problema na chave seletora de adiar a centrifugação, ok? Entendeu, pessoal? Vou repetir aqui. Para que seja o defeito dessa placa e não seja problema para cá, é necessário que esteja chegando tensão em L2 e CF. Tá? Tem que ter L2, L1, tem que estar marcando ou 220 ou 127 volts, você vai deixar uma ponteira aqui e vai colocar outra em CF. Essa chave vai estar fechada, então a tensão vai vir para cá, tem que estar marcando aqui, tensão aqui. Aí você deixa essa aqui, a ponteira aqui, vem com a outra ponteira e põe aqui. ST0 não pode ter e ST1 também não pode ter. Se tiver com essa configuração, sem ter aqui, tendo aqui, e o problema persistindo, tá de cara, o problema é na placa eletrônica. Ok? Você pode condenar a placa eletrônica que o problema é a placa. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Agora, se você chega, vê que tem tensão aqui, não tem tensão aqui, aí está aparecendo uma tensão aqui, e está aparecendo uma tensão aqui, ou não está, ou está aparecendo uma aqui não, e aqui não, ou seja, na modo de centrifugação, não pode ter tensão de forma alguma em ST1 e ST0. Só pode ter em CF. Se aparecer alguma tensão aqui, ou aparecer alguma tensão aqui, o problema não é a placa. Provavelmente é o timer ou a chave adiar centrifugação. Chave centrifugação, modo normal. Eu vou falar no próximo vídeo como é que testa essa chave. Mas você descarta algum problema aqui. Ok? Só encerrando. Se você põe a máquina no modo centrifugar, uma ponta de prova aqui, a outra em CF, tem que ter tensão. Não pode ter aqui, não pode ter aqui. Se isso estiver acontecendo, então o defeito é na placa. Pessoal, desculpa, o telefone tocou aqui, deixa eu desligar isso aqui. Então, gente, tá aí. Você quer saber, minha máquina não está centrifugando. Será que é a placa? Simples. Se tiver chegando tensão aqui e aqui, claro, aqui sempre tem que ter, tá, gente? Senão a máquina não vai, isso aqui não vai nem funcionar. Você vê que a tensão de rede chega aqui. Então tem que ter tensão aqui e aqui. O multímetro você vai botar aqui vai ter. Se aqui tem, aqui não tem, e ela não está centrifugando, então o defeito é a placa eletrônica. Ok? Então no caso desse aluno, ele diz que ela está lavando normalmente. Na hora que você põe para agitar, ele faz esse movimento de vai e vem. No modo de agitação, o que tem que acontecer, gente? Não pode ter, eu vou botar uma ponta de prova aqui. Não pode ter aqui, não pode ter aqui e não pode ter aqui. Tá? Vai ter que ter L2 e L1, ok? No modo de agitação. No modo turbo, eu vou ter uma ponta de prova aqui,
não posso ter aqui, vou ter aqui e não posso ter aqui. E no modo delicado, uma ponta de prova aqui, eu vou ter tensão aqui, vou ter tensão aqui e não vou ter aqui. Se isso estiver acontecendo, as tensões estão aparecendo conforme deve ser, então você pode condenar a placa. Se isso não está acontecendo aqui, se não está aparecendo tensão como deveria, então não é problema. Você descarta essa possibilidade de ser a placa eletrônica. Repetindo, não está centrifugando. Tem tensão aqui e tem aqui, então o defeito é a placa. Não está centrifugando, tem tensão aqui e não tem aqui, então eu descarto a placa. Pode ser um problema no timer ou na chave adiar centrifugação. No próximo vídeo eu vou estar ensinando vocês como medir essa chave de adiar centrifugação, que é o modo normal e o modo adiar centrifugação, ok? Então, com esse teste você sabe se o defeito é na placa ou não, ok? Para o pessoal do YouTube, se vocês tiverem uma dúvida em relação a esta aula, vocês podem deixar o comentário aqui embaixo. Ok, pessoal? Muito obrigado. Eu espero que essa aula possa ter ajudado alguém, se caso venha encontrar algum defeito, não necessariamente esse problema, mas que ela não está centrifugando, pode fazer esse teste. Está chegando tensão aqui, está chegando tensão aqui, não tem aqui, então, e não centrifuga, você pode condenar a placa eletrônica. Pessoal, obrigado. E eu vou estar fazendo o próximo vídeo para fazer a medição dessa chave, que é o adiar centrifugação. Se você medir, verificar que a placa está ok, mediu a chave e adiar centrifugação, ela também está ok, aí você pode condenar o time eletromecânico. Ok, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço a todos.